Eu vou pegar um exemplo agora, né, de uma diferença cultural assim bem óbvia, bem forte, e vou daí em diante eu vou explicar como é que a gente chega no impacto que isso pode ter na sua conversação, na hora que você tem que destravar a conversação. Então, ó, vou pegar um exemplo bem simples. A realidade do inverno e da neve afeta demais a vida das pessoas que moram em países bem frios, como eu. E hoje eu pensei nesse tema, porque hoje de manhã estava acho que -15, e aí eu tive que sair cedo para uma consulta médica, e aí eu estava observando todas as coisas que estão envolvidas nesse ato super banal, né, que é sair de casa para ir numa consulta médica, é uma coisa normal. E as diferenças que existem nesse momento. Vocês aí no Brasil, né, camiseta, um jeans, uma sainha, indo no médico, sem nenhuma outra preocupação, e a gente aqui, tendo que se encapotar todo, literalmente, né, para poder ir no médico, de carro, né, não estou nem falando do pessoal que toma ônibus aqui, né, de carro. E aí, então, o que acontece? A gente vê que existe toda uma estrutura, não só de vestimenta, do que você precisa vestir e tal, mas a estrutura de tudo, né? As pessoas se planejam para esse inverno, as cidades, os governos, eles precisam se preparar para que todo mundo sobreviva nessas temperaturas perigosas, porque são perigosas, a pessoa pode morrer mesmo, vocês sabem disso, né? E todo inverno, apesar de ser Canadá, apesar de ser país de primeiro mundo, tem sempre um pessoal de rua que acaba morrendo, é super triste. Eles passam, eles recolhem todo mundo e tal, tem os albergues, mas sempre tem o pessoal, né, que está embriagado, que está inebriado e que acaba não tendo esse cuidado de se proteger do invernão, né, do friozão. Então, a preparação para isso, os transportes públicos, os hospitais, as instituições, o comércio, as lojas, todo mundo tem que se preparar, por exemplo, para tirar a neve da frente da loja. Se o cara tem uma loja numa rua, ele tem que ter a pá dele lá de tirar a neve para os clientes poderem entrar na loja dele. É uma coisa que a gente nem imagina, né, no Brasil, esse tipo de problema. O pessoal varre a calçada, certo? Agora, tirar a neve, jogar o sal lá, tem que jogar o sal para as pessoas poderem entrar no escorregar, né? O perigo que as lojas e todas as instituições tentam se cercar de que as pessoas caiam porque tem alguma área com gelo, a pessoa não vê. Enfim, é uma estrutura bem complexa, não parece, mas é bem complexa. E os desdobramentos disso tudo são inúmeros. Por exemplo, no inverno agora, todos os hortifruti são importados, né? Agora até existe não sei o nome, esses cultivos de alimentação hidropônica, eu acho, que dão, né? Então a gente come até alguns produtos canadenses, porque são produzidos dentro de estufas e tal. Mas a maioria, né? Eu acho que 95% dos produtos que a gente consome aqui no Canadá são todos importados nessa época do ano, inclusive muita coisa do Brasil. Dói, viu, gente? Pagar um mamão papai, aliás, não é nem papai, eles chamam de papai, mas é um mamãozinho Formosa, pagar, sei lá, $10 por um mamãozinho papaya, um mamãozinho Formosa, dói. Mas é a realidade. Então, tem toda essa organização, tem toda essa estrutura para que as pessoas continuem vivendo, funcionando, sobrevivendo no inverno, né? Na falta dessas providências, a realidade é que as pessoas não sobreviveriam. Então, quando tem tempestade de neve, os alertas, os cuidados são muito grandes, porque se acaba a energia, por exemplo, aí fica todo mundo sem aquecimento. Ficou sem aquecimento, congela. É complicado o negócio, né? Então, o que acontece? A cultura acaba absorvendo essa necessidade de eficiência e de organização e de planejamento. Então, assim, as pessoas, não importa o nível, a classe das pessoas, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo precisando sobreviver
no inverno, de alguma forma. E todo mundo, de alguma forma, se acostumou que a eficiência, por exemplo, no caso do inverno, existe. Então, a cidade, né, a prefeitura, proporciona toda a limpeza da neve das ruas, das calçadas, joga sal, enfim, tem toda a estrutura para que você consiga continuar funcionando, para que as pessoas consigam continuar levando os filhos para a escola, trabalhando, indo, tomando ônibus e todo esse lado aí. E aí, isso se estende em todas as áreas da vida, essa necessidade de eficiência, de planejamento. Como assim? A criança aqui no Canadá já nasce, já começa a falar e já percebe que a comunicação tem que ser mais direta. Por quê? Porque as coisas têm que funcionar de uma forma mais eficiente. Isso tudo ficou impregnado na cultura, a eficiência está impregnada na cultura e afeta a comunicação. E é aí que pega. É aí que a gente tem algumas dificuldades com brasileiros de entender que certas diferenças na hora de se comunicar vêm daí. Né? A gente só acha que é esquisito. Nossa, que povo frio. Nossa, o pessoal quase não fala. A gente faz uma pergunta e a pessoa responde assim, rapidinho e tal. Lógico que tem todo o contexto da personalidade da pessoa, do humor da pessoa naquele dia e tal. Mas, de uma forma ou de outra, a gente percebe que nas lojas as pessoas estão acostumadas com essa eficiência. Então, vou dar um exemplo. Né? Você vai numa farmácia, no Brasil, você quer comprar um remédio para dor de garganta. Aí você vai lá, você pergunta para o farmacêutico, bate um papo, a pessoa conta o caso do irmão, do sobrinho que também está com dor de garganta. Você olha lá, né? Aquele negócio que pode até demorar uma meia hora para você comprar um remédio de garganta. E é uma experiência prazerosa, além de tudo. Né? Se você tiver com pressa, eu acho que você abrevia o processo. Mas se você não tiver com pressa, você, né? Bate o papo, compra o remédio, aí você olha, mas não sei o quê. Aqui as pessoas estão muito acostumadas a chegar lá, comprar o negócio e sair. Porque não tem conversa com o farmacêutico. Não tem conversa. Aqui as receitas são já enviadas para a farmácia, você vai lá, busca o seu remédio e não tem conversa mais nenhuma. Então, a comunicação é rápida. Né? A pessoa chega lá no balcão e fala assim, Hi, I'm here to pick up my medication. Estou aqui para vir buscar meu remédio. Ah, what's your name? Fala o nome. A pessoa vai lá, busca, te entrega, você sai, 2 minutos depois acabou. Então, esse jeito de se comunicar de uma forma muito direta afeta todas as áreas da vida das pessoas aqui. Então, a gente, apesar de entender, né? Ah, tá. Então assim, eles são... Tem muito isso, né? Já escutei isso. Ah, então eles são arrogantes, né? Porque tem que ser tudo rápido, porque tem que ser tudo do jeito deles. Não é, não tem que ser do jeito deles. É que, se a gente lembrar de tudo que eu expliquei para vocês sobre o desconforto e o efeito que a neve e o inverno rigoroso causam na vida das pessoas, toda a estrutura da cidade e dos governos está baseada nesse confronto com as providências que têm que ser tomadas.